Esse tema é maravilhoso, eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao seu coração. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. Você que trouxe a Bíblia, o celular, gosta de confirmar. Então vamos ver vários textos. Esse é o principal aqui dessa palavra. Mas a nossa cidade está nos céus, diz a palavra de Deus, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Amém, queridos irmãos? Então, o apóstolo Paulo começa então a explicar para os irmãos que a nossa cidadania, o nosso lugar de recolhimento verdadeiro da nossa morada não é aqui. Quando a gente fala na volta de Cristo, muitos não gostam desse assunto porque estão curtindo a vida, conforme aquele filme antigo, né? Curtindo a vida doidado. Que realmente, irmãos, se nós formos olhar para o passado, quantas coisas eram mais difíceis do que hoje. Hoje viver a vida, né, por mais que você não tenha tantas posses, tantos recursos, você tem um conforto, você tem muitas coisas, você pode aproveitar essa vida. Então, as pessoas hoje não pensam muito nisso. Jesus, não volta agora não. Espera um pouquinho, porque eu tenho muita coisa para fazer. Não existe isso na nossa mente, no nosso coração, porque nós não somos daqui. Inclusive nós vamos ter um corpo totalmente imune de tantos problemas que a gente vive. Para aqueles que gostam de reclamar da vida, do corpo, da saúde, dos problemas, eu me incluo nisso. É difícil, irmãos. Aqui às vezes você fica com dores, se acontece alguma coisa. Eu mesmo estava com estou com um problema aqui, que eu tive uma queda, está difícil de cuidar, de melhorar a dor. Podia estar reclamando, mas receber um novo corpo, um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus, é algo incrível. Mas eu queria falar esta noite sobre o seguinte tema: o que acontecerá na volta de Jesus? O que acontecerá com a sua vida? O que a sua vida vai experimentar de bom com a volta de Jesus? Mas eu preciso, antes de dar essa resposta para vocês, eu preciso falar do cenário que acontece antes da volta de Jesus, que é o nosso contexto que nós estamos vivendo hoje. O cenário que antecede a volta de Jesus é o que nós estamos vivendo. E a Bíblia tem um texto em Romanos, capítulo 8, verso 22, de Paulo também, Romanos 8, 22, que fala que seria como as dores de parto. As mulheres sabem o que é isso, os homens não sabem. Os homens observam e eles parecem que conseguem sentir o que a mulher está passando, mas só a mulher sabe o que ela passa com as dores de parto. Inclusive muitas irmãs aqui estão grávidas aí, que agora está pipocando as grávidas na igreja. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia, né? Estava um tempo sem ter notícia de gravidez, agora está tendo uma atrás da outra aí, uma surpresa boa atrás da outra. Isso é bênção de Deus. Elas vão sentir o que é a dor de parto, né? A dor que antecede as dores ali, né? É isso mesmo? É isso? Como é que foi a Thaís? Foi tranquila? Mais ou menos, né? Não foi tranquilo, né? Você sentiu também com ela dificuldade? O que diz Paulo aos Romanos, irmãos? Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Então todo o cenário está sendo escrito, está sendo moldado, e a gente já começa a sentir que Jesus está voltando. Esse termo é bem conhecido nos evangelhos e principalmente no livro de Apocalipse, que começa a contar para a gente como será esse finais dos tempos.
Esse termo, princípio das dores, dores de parto, é muito comum. Inclusive no sermão profético de Jesus, falando dos finais dos dias, Jesus utilizou exatamente esse termo, o princípio das dores, que abrange os eventos que levam então as pessoas que estiverem vivendo a um evento chamado a grande tribulação. Então, esse princípio das dores vai começar a mostrar para a humanidade que está próximo a uma grande tribulação. Jesus não criou esse termo, mas fez referência a dores de parto, para comparar como seriam esses dias da grande tribulação. Um termo muito empregado também pelos profetas de Israel e também muito conhecido pelos judeus, pela comunidade judaica. Esse termo para eles é normal, é tranquilo, eles entendem bem. Nós, os ocidentais, que gostamos muito da vida, o carpe diem, e que não queremos então, embora logo queremos viver bastante, nós não entendemos o que é princípio das dores, nem queremos entender isso. Que é isso, pastor? Eu quero viver, eu não quero dores. Mas para a comunidade de Israel e para os judeus, eles entendem bem esse princípio, que é o resultado de um mundo, é o resultado do mundo que está numa espiral descendente, de cima para baixo. É igual quando você vai lá, desculpa usar esse termo, no vaso, você aperta o botão, aquela água cai. É uma espiral descendente. O mundo e a humanidade está assim. Isso vai acontecer, já está acontecendo, não adianta querer fazer o contrário. Em termos morais, espirituais, e está em direção oposta, cada vez mais distante de Deus. Não há como esperar o contrário. E isso conduzirá fatalmente ao fim dessa era conforme a conhecemos. Não apenas, irmãos, vamos enfrentar mais conflitos individuais, nossos mesmos, as crises emocionais, crises existenciais, crise nossa, cada um vai enfrentar mais isso. Por isso a gente tem que se preparar para ter uma coisa importante hoje na vida, que é saúde emocional. Vão continuar havendo conflitos sociais, conflitos religiosos, civis, militares, serão cada vez mais frequentes. Porém, a crescente inquietação e a tensão que vivemos hoje nos 4 cantos do planeta conduzirão a humanidade a um caos em todos os sentidos. Aí você pode falar, pastor, o senhor é mais um profeta do caos? Não, mas é os sinais dos tempos, é o que está acontecendo. Essa decisão cada vez mais ostensiva da humanidade, que vai querer eliminar Deus da sociedade moderna ou pós-moderna, vimos lá. Eu vi uma notícia hoje que os padres católicos da França se levantaram fortemente lá e está tendo vários boicotes. E os mais guerridos estão dizendo que vai haver consequências terríveis para isso que eles fizeram lá, de usar a imagem da Santa Ceia. Deus os julgará. Mas isso está mostrando o quê? Que eles querem eliminar Deus da sociedade. E é catalisador isso. E isso vai culminar numa ação conjunta de todas as nações contra esse Cristo e contra os seus seguidores. Mas Paulo continua ministrando, agora a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida. 1 Tessalonicenses 5,3. Olha lá. Como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Está vendo como a Bíblia está tudo interligado? O que vai acontecer? Então isso já está acontecendo, o princípio das dores ou dores de parto. Outro cenário que antecede a volta de Jesus, por isso você fala assim, realmente Jesus tem que voltar logo.
é o que? Angústias e sofrimentos. É o que mais temos vivido. Romanos capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais, aflições desse mundo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, queridos irmãos? Não há. Então, está reclamando, está difícil, muita angústia, muito sofrimento. Não dá para comparar com a glória. Então, é por isso que é melhor Jesus voltar, porque a glória será melhor. Quanto maior o sofrimento, maior a glória. Amém, irmãos? Essa é uma mensagem, irmãos, que os pastores modernos não trazem. Os pastores de hoje, das igrejas aí, só querem bênção, prosperidade, cura, e que vai dar certo, que você vai prosperar, que você vai ostentar, que você vai viajar, que você vai ganhar o mundo todo. Esse negócio de sofrimento, não. Quanto mais nós aprendemos, quanto maior o sofrimento, maior a glória. Paulo quer mostrar aqui a necessidade do sofrimento. Sim, meus senhores, irmãs, o sofrimento ensina muito. Os sofrimentos servem para sermos mais dependentes de Deus, não de nós mesmos. Eu resolvo. Eu tenho meu plano de saúde do melhor médico. Eu tenho condições de fazer isso, aquilo, eu resolvo. Eu vou dar um jeito. Quando o homem não consegue mais dar jeito, quando você sofre, você depende somente de Deus, e a fé entra em ação. Segundo, aproximam-nos mais uns dos outros. Quando o outro está sofrendo, você veja, eu parei tudo aqui para pensar no nosso irmão que está sofrendo. Mandar um recado para ele, visitar, aproximar, um ajudando o outro. Então o sofrimento do outro pode nos unir mais. Terceiro, podemos aprender lições de humildade e fortalecimento espiritual. E a tribulação e a perseguição podem nos conduzir a uma jubilosa herança nos céus. Herança. Mostrar para você mesmo que aqui não tem como ser feliz, irmãos. Eu estava pensando hoje na derrota da seleção brasileira de futebol. Nós estávamos almoçando e estava vendo ali na televisão o jogo do Brasil feminino. Aí a Marta, que é aquela melhor jogadora do mundo, né? Ganhou tantas vezes o melhor do mundo, nunca ganhou um título. Ela sai, o Brasil está ganhando, ela sai, o Japão fez 2 gols. Não sei se você assistiu. Aí eles filmaram a Marta no banco lá assim. Aí eu fiquei pensando, o que deve estar na cabeça dessa mulher? Né? Mais uma Copa, toda final de Copa o Brasil perde, ela fala, acabou para mim a carreira, não vou mais jogar. Aí convoca ela de novo, ela está tentando ganhar um título há muitos anos, irmãos. Mas tem coisas, irmãos, que nós não vamos ter nesta terra. Existem coisas que a gente luta, quer ter, mas não vai ter. E esse sofrimento precisa causar o que na gente, irmãos? Eu não vou ter, mas eu vou ter a glória. Eu vou ter a herança dos céus. E isso vai me motivar a continuar vivendo. Não são as coisas desse mundo. O que é uma medalha de ouro, irmãos? Priscila estava falando, ficou impactada lá. A gente aprende muito com essas Olimpíadas, né? O camarada ficou treinando 4 anos na natação. É um desgaste, são treinos, é dieta, é um esforço hercúleo. Sabe o que é hercúleo? É enorme. Titânico. O cara chegar lá em apenas alguns segundos, perder um palmo da mão, milésimos de segundo. Às vezes ele fica em terceiro, em quarto, aí ele fica chorando. O atleta lá estava chorando. Mas ele chegou lá, irmãos. Ele entrou na última prova da natação. Já é uma vitória entrar lá. Tantos milhões que tentam lá e nunca vão conseguir. Ele conseguiu chegar na piscina lá. Mas é que o mundo hoje, irmãos, só dá lugar para os campeões, para o primeiro lugar. Mas nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre nós vamos conseguir vencer, estar no topo, para mostrar. A gente só quer mostrar o que é uma medalha de ouro. É um objeto. Tudo bem que vai trazer fama, vai trazer patrocínio, tudo isso é a carreira da pessoa, não estou menosprezando isso também, mas comparado à glória celestial, à herança espiritual, nenhum sofrimento nessa terra
valerá a pena comparado a receber esse grande tesouro nos céus. Então tem coisas, irmãos, alguns sofrimentos que a gente passa, vai nos mostrar o quê? Somente a herança nos céus. Hebreus capítulo 2, verso 10, Hebreus capítulo 5, verso 8 diz, embora sendo filho, Jesus, aí está falando do Senhor Jesus, Hebreus 5, 8, embora sendo filho, ele aprendeu. Obrigado. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Veja bem, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, desceu à terra. Ele podia ter falado para o Pai, Pai, manda os anjos agora, mostra quem eu sou de verdade, não deixa essa gente me humilhar mais do que já me humilhou. Mas ele foi obediente no sofrimento. Ele falou, eu vou sofrer mesmo, porque eu sei que a glória está preparada para mim. E Deus, o Pai, recebeu Jesus com toda a honra lá nos céus, por tudo que Ele fez por nós. Hebreus também, o escritor de Hebreus fala, Hebreus 2:10, o seguinte, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornar-se perfeito mediante ao sofrimento, o autor e da salvação deles. Então existe, irmãos, uma glória, existe um aprendizado, existe uma honra através do caminho do sofrimento. Não é no caminho da glória, das medalhas, da riqueza. Não é esse caminho que vai mostrar para você uma glória. Então, antes da volta de Jesus, vamos passar por angústias e sofrimentos. Vamos passar, mas encare isso com a oportunidade gloriosa de você entender o que Deus fez por você, o sofrimento que Jesus fez e obteve a glória. Outra coisa, são 3 coisas que antecedem as dores de parto. A terceira coisa, cenário, é a multiplicação da iniquidade. Então você quer continuar aqui, querendo, Deus, que me deixa aqui, o mundo cheio de angústia, cheio de sofrimento, cheio de princípio das dores, cheio de iniquidade. Mateus 24:12, o sermão de Jesus diz assim, devido ao aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de muitos esfriará. É isso que estamos vendo, é exatamente isso, irmãos. Nessa passagem, na verdade, quer dizer o quê? Nós vimos de manhã como é bom a gente estudar na língua original, né? Uma palavra no original tem outros significados. Então aí eu fui ver essa palavra iniquidade no termo original. E tem vários ensinos aí. Então nessa passagem, na verdade, o que quer dizer é o seguinte, essa iniquidade, muitas vezes não é aquela coisa do pecado, da imoralidade sexual, a gente já vê isso na nossa mente, mas na verdade, essa palavra quer dizer o desregramento, e não iniquidade como foi traduzido no português. Então é um espírito de rebeldia para com Deus, para com as autoridades, o respeito às autoridades. Então, nesses últimos dias, onde a fé e o amor se esfriará, serão tempos onde as pessoas não respeitarão os seus líderes, as pessoas que estão colocadas ali, serão rebeldes. Infelizmente, por causa disso, provocará então um efeito moral na sociedade. Hoje está sendo assim, exatamente assim está acontecendo. Por isso que haverá tanta apostasia que irá desviar muitos homens. Hoje, nós temos que evangelizar o mundo sem Deus, mas temos também que trazer de volta os afastados, irmãos. Muitos vêm para a igreja, aceitam Jesus, até se batizam, começam na igreja a ajudar, a servir ao Senhor, mas de repente alguma coisa acontece no coração, que a pessoa se desvia, volta atrás, volta para o mundo, isso chama apostasia.
E hoje existem milhares, irmãos, de pessoas que estão afastados do Senhor, que estão vivendo exatamente essa apostasia. Estão, irmãos, não querem respeitar a autoridade do Evangelho, da igreja, uma liderança. Não querem se sujeitar a outras pessoas. É um desregramento mental, uma frouxidão nos valores. Querem viver livres, fazer o que quiser. Tudo isso é a essência dessa palavra iniquidade. Tudo isso faz com que esse desregramento, essa frouxidão, é a essência da iniquidade, que diz que se multiplicará. É isso que está dizendo, multiplicará. Consequentemente, gradativamente, então o amor vai se esfriar por causa disso. Então, uma consequência desse desregramento moral, desse esfriamento com Deus, vai ser o esfriamento desse amor. Enfraquecerá o amor. Aí as igrejas e os pastores, que ainda continuam lutando, insistindo e falando e tentando levar a igreja a se amar mais, vai continuar pregando, ensinando sobre amor, mas o povo não responderá mais da mesma maneira. Cada um buscará os seus próprios interesses, aquilo que é para... Eu estou preocupado, irmãos. Nós vamos ter agora uma campanha chamada Ame Quem? Seu vizinho. Está todo mundo sabendo que nós estamos divulgando. Estamos mandando toda semana um WhatsApp lá para você. E aí, quantos deram nome? Apenas 11. Nós temos 25 kits aí para distribuir gratuitamente. Agora, então, por que eu fico pensando, será que o pessoal não está entendendo que a gente precisa amar os nossos vizinhos, ou as pessoas, evangelizar, falar do amor de Cristo? Por que as pessoas não estão respondendo, sim pastor, eu quero, sim pastor, eu quero participar? Não é a vida toda, são um mês de campanha, a gente orar pelos vizinhos. Então aí a gente vai vendo que isso está acontecendo, irmãos. Quando a igreja não responde de amar o vizinho, é o sinal, está aí o sinal da multiplicação. Filipenses capítulo 2, verso 20, diz assim: não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo, de Jesus Cristo. É assim, está assim hoje. Eu só faço aquilo que me interessa. Se isso não me interessa, eu sou do ministério tal. Então, quem é do ministério de evangelismo, de missões, faz. Eu estou fazendo outra coisa. Não, todos. O amor todos têm que ministrar. Mas está acontecendo isso. A multiplicação da iniquidade esfriará. Significa, no termo original, então eu analisei dois termos aqui. A iniquidade e o esfriará. O que é esse esfriará? O que é esse esfriará? Significa, literalmente, no termo que foi escrito do grego, significa vento gelado que sopra. Vento gelado que sopra e apaga. Né? Então, são movimentos que vêm e sopram sobre aquela fervura espiritual, sobre a chama do amor, do evangelismo, de a igreja fazer as coisas acontecerem. Então vem esse sopro gelado e vai tentar apagar esse amor do nosso coração. Jesus também, lá na parábola que ele contou das 10 virgens, né? Que falava da volta do noivo. Mateus 25:8 tem a seguinte expressão: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Como está a candeia do amor no seu coração? Está se apagando? Será que você não precisa renovar esse amor? O amor está se esfriando. Nós estamos vivendo esse cenário que antecede a volta de Jesus. Agora, para encerrar essa palavra, irmãos, o que a volta de Jesus reserva para os crentes? Depois de termos visto, então,
Como está esse mundo, que esse mundo está numa espiral descendente, moral, pessoal. O que nós devemos fazer? O que nós precisamos entender? Por que a gente precisa dizer, Jesus, volta logo? Primeira coisa, com a volta de Jesus, nós vamos ter uma coisa mais desejada, que às vezes eu falo muito para a Priscila: eu preciso de paz. Não porque ela me tira a minha paz, tá? Antes que os irmãos pensem em bobagem. Mas diante a tudo, irmãos, diante a tudo, a noticiário, agora, recentemente, eu não sei se os irmãos que são mais batistas aí, teólogos, viram do pastor Luiz Saião, grande teólogo. Um dia eu quero trazer ele aqui na igreja. Um grande teólogo batista, traduziu Bíblia, traduziu, sabe, não sei quantas línguas. Ele passou mal. E aí o médico falou para ele: você precisa parar, meu amigo, você está fazendo muita coisa, muita coisa, você tem que parar. Um ano sabático, alguma coisa assim, tem que desacelerar. E ele colocou lá para todos os pastores, ele explicou exatamente o que ele tinha. Explicou. E uma das coisas que ele colocou lá, eu guardei para mim. Ele falou assim: eu tenho me incomodado com muita coisa. O que tem me causado isso não é só o trabalho pastoral, mas é enxergar o sofrimento das pessoas. Quanto que a sociedade está sofrendo, as pessoas estão sofrendo. Isso está me fazendo sofrer. Então, é muita noticiário ruim, né? Então, o que ele está precisando? Qual o remédio para ele? Uma paz. Então, os homens hoje precisam de paz. E lá no céu, irmãos, começa aqui, mas lá no céu nós teremos uma paz perfeita. Amém, queridos? Uma paz perfeita. Lucas 19:38, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Eu nunca tinha reparado essa expressão, porque lá quando Jesus nasceu, os anjos apareceram, paz na terra, paz na terra. Jesus está vindo, Jesus chegou, paz na terra. Mas nesse texto onde Jesus está na terra, esse é o momento da entrada de Jesus em Jerusalém. E eles começaram lá com palmas, começaram a vibrar, a cantar, dizendo: paz no céu e glória nas alturas. Então lá no céu vai ser um lugar de paz perfeita, perfeita paz. Irmãos, para nós essa passagem, a morte, a transição, seja lá como você chamar, vai ser um momento glorioso para quem for. Vai ser um momento glorioso. Essa semana nós nos emocionamos lá, curtimos e choramos com a saudade da Ingrid, uma adoradora na nossa igreja. Pastor, não fala nisso. Por que não? Por que não? Uma menina que só deu alegria, só deu felicidade para todo mundo. Nós choramos muito. Eu talvez não sei quem chorou mais do que eu lá naquele sepultamento. Eu chorei muito naquele dia. E é difícil eu chorar, porque o pastor tem que ter um equilíbrio emocional nos momentos mais difíceis. Mas naquele dia eu não consegui. Mas uma coisa eu sei: no momento que ela fechou os olhos e abriu lá no céu, ela tem a paz perfeita, irmãos. Paz perfeita. Nós temos que entender melhor isso. No meio do louvor, da adoração, a paz perfeita, um lugar mais elevado. Eles estavam ali adorando ao Senhor, estava vendo Jesus entrando em cima de um burrinho, estava olhando o príncipe da paz, e aquele olhar de Jesus, aquele sorriso de Jesus, estava dando paz para aquela turma lá toda que estava lá. Era um momento alegre. Então a alegria e a paz estão juntos, são irmãos. Então lá no céu vai ser um lugar de alegria, de paz perfeita. Jesus estava entrando em Jerusalém e viu uma bagunça. Estava uma bagunça. Tanto é que se você olhar o contexto de Lucas 19:38, esse capítulo, você vai ver que Jesus entrou em Jerusalém e logo depois que ele foi ovacionado e tudo, ele desceu e ele começou a repreender, disciplinar as pessoas ali. Isso está ali, olha, quer ver? Olha, é do verso 42, Jesus chorou e disse: se você compadecesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz,
Coloca aí para a gente o verso 42 do Lucas 19. Se você soubesse, se você discernisse, compreendesse o que é esse dia, e quem está trazendo a paz, todavia, isto agora está oculto aos seus olhos. Porque em certo momento, Jesus falou, eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer a espada. Por que Jesus falou isso? Porque ele queria mostrar a correção. Porque ele viu ali, depois se você olhar esse contexto dessa palavra, né? Na verdade, Jesus aqui, ele diz, as palavras é o seguinte, o que traz a paz, significa o que traz os termos dessa paz. Os termos, para você ter paz, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, ele vem trazer os termos desta paz. E o que estava acontecendo ali? Porque a ele pertence essa paz, e ele que leva essa paz, porque o contexto está no 45, 46, porque logo que Jesus acabou aquele momento, ele começou a ensinar, e ele viu então isso aí, ó. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então ele começou lá a derrubar tudo, a limpar aquele coisa, porque ele viu coisas erradas, aquilo ali não ia trazer paz. Jesus queria que as orações, a presença de Deus no coração ali do templo, da igreja, fosse um lugar de orações, e aí assim, ele descendo, estando no meio, iria vir a verdadeira paz. Mas naquele ambiente de tumulto, de venda, de ladrões, não ia ter paz. Então, nesse contexto, Jesus veio trazer essa espada, né? Também tem outro contexto da família, mas não é esse o momento. Então, irmãos, este céu, as moradas celestiais, onde habita o príncipe da paz, terá perfeita paz, será uma casa perfeita, um lugar perfeito, porque lá há perfeita paz. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, texto muitos conhecem, né? Guardará o quê? O coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus, que é o príncipe da paz. Então, todo lugar que ele entrava, ele levava essa paz, porque ele estava ali, só a presença dele. Pois ele é a nossa paz, diz Paulo em Efésios 2:4. Efésios 2:4. Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez destruir a barreira, o muro de inimizade. Então, no céu será um lugar de perfeita paz. Então, com a volta de Jesus, ou com a nossa ida aos céus, nós vamos experimentar essa perfeita paz. Não sei como é que é a tua vida. Tem horas, irmãos, que eu estou com a cabeça quente, com tanta coisa para fazer, com tantas responsabilidades, com tantas exigências, com tanta coisa que esse mundo nos cobra. Somos cobrados, exigidos toda hora, que o que eu mais quero é um momento de paz. Mas paz perfeita só lá no céu, com a volta gloriosa de Jesus. Em segundo lugar, irmãos, o que nós vamos ter com a volta de Jesus? O enxugamento de toda lágrima. Esse texto é bem conhecido, Apocalipse 21:4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Já passou. A terra não terá mais tristezas, a terra não tem tristeza que o céu não possa curar. Vou repetir, o céu não tem tristeza, não, a terra não tem tristeza que o céu não possa curar. Amém, queridos? As lágrimas nos ensinam muito. As lágrimas, aliás, acompanham o homem durante a vida inteira. A lágrima acompanha o homem a vida inteira. Temos visto agora as Olimpíadas. Eu vi hoje uma judoca que ganhou de um país desconhecido, irmãos. E ela chorou tanto ali no pódio. E eu falei, o que essa medalha deve significar para essa moça? Muita coisa, né? Ela estava emocionada. Ali é uma lágrima de alegria, de explosão, de contentamento, de um monte de coisa. Mas existem também lágrimas de tristeza, frustração, defeitos.
defeitos, fraquezas, abusos. Mas saibam, irmãos, que toda lágrima humana cai no coração de Deus. Repita comigo: toda lágrima humana cai sobre o coração de Deus. Toda lágrima, toda, dependendo de qual seja, ela cai no colo de Deus, no coração de Deus. A maior lágrima que Deus irá confortar, a maior lágrima que Deus vai confortar, será do coração dos mártires. Do coração dos mártires e dos seus familiares, que viram os seus entes queridos morrerem por causa do Senhor. Esta é a lágrima mais preciosa para o Senhor enxugar. A morte já não existirá nunca mais. Tragada foi a morte pela vitória, diz Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 15, 54. Nem tristeza, nem choro, nem dor, nem nada entrará no céu. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus, aleluia. E por último, irmãos, o descanso verdadeiro. Descanso verdadeiro. Mateus 11, 28 diz Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e imagine, Jesus, eu vos aliviarei. Um alívio completo. Quem já teve dores terríveis sabe como é bom estar aliviado. O peso da alma humana, irmãos, quanto estamos aqui vivendo nesse mundo, vamos enfrentar um peso na nossa vida, um peso chamado pecado. É algo que nos puxa para baixo, nos puxa, nos pesa, irmão. Quando a gente está buscando a Deus, pede perdão e ora e se consagra, parece que a nossa alma é elevada, a gente parece que quase que flutua, a gente já se sente subindo. Alguns sentem de verdade. Mas quando durante a semana a gente peca em palavras, em pensamento, em atitudes, alguma coisa acontece de pecado, desce, é o peso. Aí você, cai de novo no chão. E se levanta e cai de novo. E quando estivermos aqui nesta terra, vamos lutar contra, a nossa alma vai experimentar pecado, tristeza, sofrimento, imposto. Sofrimento imposto por alguém vai te fazer causar dor em você, engano das falsas religiões, fraquezas mentais, fraquezas espirituais, limitações, doenças, tudo isso, quando estivermos aqui. Além disso, viver num mundo hostil, num mundo competitivo, num mundo de exigências, num mundo de expectativas, toda hora sobre nós. Deus virá do céu, Jesus virá, e Deus enviou o seu Filho para dizer exatamente isso: eu vos aliviarei de tudo isso. Jesus veio para dizer essas palavras, está dizendo essa noite para você: a minha volta vai servir para aliviar você de tudo isso, de todo esse mundo, de tudo isso. Este é o grande convite de Jesus: eu te aliviarei. Quem é que vai recusar esse convite? Quem é que pode pensar em recusar esse convite de Jesus? Estar descansando nos braços do Senhor. Nós temos um hino do cantor cristão dos mais queridos para nós. Enquanto eu for pastor batista, eu vou querer pedir esse hino, que é o hino 314, quem sabe? Diz assim: descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Então a volta de Jesus trará descanso. Um corpo cansado, uma mente cansada, uma vida cheia de problemas, dificuldades, descanso. Concluindo, para nós irmos para a ceia do Senhor, irmãos, Jesus vai voltar. Termino sempre concluindo isso, né? Jesus vai voltar. E com Ele iremos receber todas essas bênçãos. Todas elas, a perfeita paz,
o enxugamento de toda lágrima e o descanso verdadeiro. E muito mais, né? Citei somente 3 coisas. Os acontecimentos que antecedem a vinda de Jesus, a volta de Jesus, estão aí. O princípio das dores está aí. Isso nos afeta. Alguns pouco, quem sabe os adolescentes estão vindo, pastor, minha vida é uma maravilha, eu estou feliz, nada de ruim acontece, eu estou super bem, eu estou vibrando, eu estou a 1000, eu tenho saúde, tenho tudo. Talvez isso não afete você agora. Mas vai lhe afetar. Uma hora você vai parar e pensar em tudo isso que eu falei. Isso tem nos afetado alguns pouco, outros tem afetado muito. Eu sei que às vezes queremos, irmãos, não queremos transparecer, né? A gente não quer transparecer que as coisas não vão bem. A gente não quer admitir que as coisas não estão indo bem, que eu estou sofrendo, eu estou infeliz, eu estou mal. A gente não quer mostrar isso. Então aí eu quero que você reflita nessas palavras do Senhor. Queremos se mostrar fortes, poderosos, mas lá no fundo sabemos que a nossa humanidade, que a humanidade vai perecer. Precisamos estar preparados para vivermos nesse mundo até a volta de Jesus. Vimos nessa noite então que Jesus quer te dar descanso, paz perfeita e enxugar dos olhos toda lágrima. Então, feche agora os seus olhos e coloque diante de Deus a sua vida nesta noite. Coloque diante do Senhor então, o que você está passando? Nesse mês nós ministramos sobre a volta de Jesus. Ela está às portas. Será que nós temos pessoas aqui também se afastaram do Senhor? Que o amor esfriou do coração? O que essa palavra trouxe de lembrança para você? Se Jesus voltar e você estiver afastado, o que pode acontecer? Aqui a gente não quer falar de morte, de inferno, de tormento eterno, de sofrimentos. Sofrimento a gente já vive, todos nós vivemos. Problemas, tensões, tudo isso a gente já vive. Por isso que a gente quer que Jesus volte. Porque a gente quer ter um corpo novo, glorificado. A gente quer ter alívio. A gente quer ter descanso, paz perfeita. Por isso que a gente pede a volta de Jesus. Mas nós não sabemos quando será. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, dá-nos força. E que a gente nunca venha nos afastar desse príncipe da paz. Jesus limpou o templo porque Ele queria uma casa de oração. E na casa da oração, Ele queria ali alegria, paz, louvores. E aquele povo em Jerusalém estava experimentando isso quando Jesus entrou. Mas Jesus veio trazer a paz verdadeira que o mundo não pode dar. Ó Deus, abençoa esse teu povo nessa ministração desta noite. Abençoa aqueles que nos visitam, que se tiver alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo, que não demore, Pai, toca no coração deles, para que eles digam sim para Jesus. Eu quero estar contigo quando o Senhor voltar. Eu já estou percebendo que esse mundo é mau, que esse mundo não vai melhorar. Está cada vez mais angústia, cada vez mais sofrimento. Mas eu preciso estar com Cristo quando Ele voltar. Então eu quero Jesus. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu gostaria de perguntar, enquanto todos estão de cabeça baixa orando, se você quer aceitar Jesus hoje, veio aqui e sentiu que o príncipe da paz quer invadir o seu coração, e você precisa mesmo, eu preciso, pastor, eu quero, levanta a mão onde você estiver, quero dar essa oportunidade de salvação, e você aceitar Jesus. E se você estiver afastado também do Senhor, a Bíblia diz que no final dos dias o amor esfriará, e você se esfriou, se afastou, mas essa noite Deus quis que você estivesse aqui para ouvir essa palavra, e Jesus está dizendo, volta,
eu quero trazer para você a paz verdadeira. Eu quero trazer para o teu coração isso que você está tanto buscando. Só vai encontrar em mim. Eu sou o príncipe da paz. Jesus está falando isso com você. Você quer voltar? Quem está afastado e quer voltar, levanta a mão. Eu quero estar orando por você também. Existe alguém? Você que está também com a gente pela internet, se estiver ouvindo essa palavra, quiser responder a esse apelo, a esse convite, faça isso essa noite. Ó Pai, continue então fazendo desta igreja, que essa igreja continue a pregar esse Jesus, continue a alertar, continue a ministrar os corações e continue lutando contra as ações desse mundo que tentarão esfriar o amor. Que essa igreja continue a ministrar amor, crescer em amor, crescer no preparo, crescer em santidade para a sua volta gloriosa. Abençoe então cada membro da igreja que vai participar da ceia agora, que possa dizer sim para amar o seu vizinho, para amar o visitante, para amar as pessoas desse mundo. Não deixe o amor esfriar nos nossos corações, Senhor. Nos ajuda nisso também, até o Senhor voltar. E traz alívio, Pai, traz alívio e fortalece essa tua igreja para a grande tribulação. Fortalece cada um de nós para viver tudo que a humanidade está para viver. Que nós possamos estar de em pé, homem, cuidando da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, esposa, cuidando do seu marido, ajudando, um orando pelo outro, um ajudando o outro nessa luta, até a sua volta, Pai. E depois que o Senhor voltar, ou nós nos encontrarmos contigo, ó Pai, será paz perfeita, será descanso verdadeiro. As coisas velhas ficaram para trás, e o Senhor vai nos dar tudo novo. Que possamos nos alegrar então com a volta de Jesus. No santo e perfeito nome de Jesus que nós oramos hoje para todos sempre. Toda a igreja diz com alegria: amém, Senhor, amém.